Isaías capítulo 51, no versículo 9, por favor. Acharam, né? Bom, vamos prestar muita atenção agora, que essa mensagem aqui, como todas elas é importante, mas essa é muito importante a gente entender. Porque quando a gente entende, a gente deixa de bancar o bobo. Diz assim, ó: desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Vamos entender isso aí. Deus está dizendo, desperta. Quando Deus diz duas vezes a mesma coisa, quando repete a ordem, é porque Deus tem pressa de fazer alguma coisa na sua vida. Sempre que você lê na Bíblia, Deus falando duas vezes para você fazer, é porque Ele tem pressa de te dar aquela bênção. Então aqui está dizendo, desperta, desperta. Nós temos que despertar. Se nós somos filhos de Deus, a gente não pode aceitar, nós não podemos aceitar que o inimigo continue nos causando problema. Não pode aceitar. Por exemplo, se eu tenho um pai, vamos falar fisicamente, se meu pai estivesse aqui, meu pai fortão, bravo, eu não ia aceitar que outro moleque criasse caso comigo. Eu chamava meu pai dava uma bordoada, nem mandava ele longe. Se eu tenho um pai todo poderoso, se Deus é o meu pai, e Ele é dono de tudo, Ele é todo poderoso, Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata, de tudo que há na terra, eu não posso aceitar viver uma vida miserável. Se Jesus derramou o sangue dele, levando sobre o corpo dele as minhas doenças, eu não posso aceitar que o diabo venha botar doença no meu corpo. Se está escrito que ele levou sobre ele as minhas dores, eu não posso aceitar viver cheio de dor. Um dia dói a perna, um dia dói a cabeça, um dia dói o braço, outro dia dói a barriga. Eu não posso aceitar isso. Então o que está dizendo aqui é o quê? Desperta. A gente tem que despertar para essa verdade, porque tem que haver uma diferença entre quem é de Deus e quem não é de Deus. Agora, não é só isso. Se eu sou filho de Deus, eu também não posso viver como vive qualquer pessoa do mundo. Se eu sou uma moça, eu não posso botar uma saia curtinha e sair mostrando o que não é para se mostrar. Se eu sou um rapaz, eu não tenho que ser uma pessoa promíscua, ficar só cobiçando. Não. Então, tudo isso a gente tem que ver. Porque quando Deus fala que desperta, desperta, é para a gente acordar e ver quem é que nós somos. Nós somos de Deus ou não somos de Deus? Se eu sou de Deus, não está certo, na hora que alguém fizer raiva, eu soltar um palavrão, como é que fala, rodar a baiana, virar a casaca, não posso. Eu sou de Deus, tem uma diferença entre quem é de Deus e quem é do mundo. Nem dentro de casa, eu não tenho que ficar xingando palavrão, ficar com gritaria, não. A pessoa que é de Deus tem que saber se comportar. Agora, tem mais coisa aí. Deus fala, desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Por que manda vestir de força? Braço do Senhor somos nós. Presta atenção para você entender. Nós somos o braço do Senhor aqui na terra. Somos nós que realizamos a obra de Deus aqui na terra. Se você quer ver uma obra realizada, é você que tem que fazer, em nome de Jesus. Você vê que uma pessoa está doente, você não tem que ficar, meu Deus, cura o fulano, não. Você vai lá e manda a doença embora, como Jesus deu o exemplo. Ele chegou na casa do Pedro, estava todo mundo lá comendo, bebendo, fazendo festa. Quem chamou a atenção dele? A sogra do Pedro estava deitada doente. Ninguém estava importando com a véia, não. A véia está lá, ardendo de febre. Jesus chegou, quando ele viu, o que ele fez? Ele foi orar, pedir, Deus cura ela? Não. Ele foi lá, deu uma bronca na febre, mandou a febre embora, e a febre saiu da mulher, e na mesma hora a mulher levantou e foi servir os convidados lá.
E nós somos o braço de Deus aqui na terra hoje. Jesus não está aqui na terra, mas ele falou, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Então somos nós que temos que fazer. E o que Deus está mandando aqui pelo profeta? Ele está falando, veste-te de força, ó braço do Senhor. Se eu sou o braço de Deus, você é o braço de Deus, você tem que se vestir de força. Não é força física, é a força de Deus. Você tem que buscar do Espírito Santo de Deus a força, o poder para você derrotar o mal que vem te atacar ou que está atacando alguém na sua família. Está entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo a palavra? A gente tem que se vestir de força, porque nós é que somos o braço de Deus aqui na terra. Jesus nos autorizou o quê? A ligar e desligar. Ele falou, tudo que vocês ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar será desligado. Então nós temos essa autorização dele para ligar, desligar, amarrar, soltar. Mas esse poder não habita em nós, esse poder é dele. Pertence a ele. Mas ele falou o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então quando a gente está revestido da força do Espírito Santo, nós estamos o quê? Com esse poder. Para amarrar, desamarrar, ligar, desligar. Jesus desligou a febre que estava na dona lá. Pronto, cortou o contato. Né? O que é desligar? É você ir lá e cortar o fio. Acabou. O poder da febre não podia mais agir nela. Aquele espírito da febre não podia tocar. Jesus cortou aquele laço. E nós temos que fazer isso na pessoa da família. Você vê que as pessoas estão sofrendo, entendeu? Um tem uma dor, um tem um problema, o outro tem outro problema. Por quê? Porque tem um mal ali que depende da gente, nós que somos o braço de Deus, cortar aquela ligação, amarrar aquele demônio, desligar aquele mal da vida da pessoa, né? Ah, a pessoa tem um mal no pé, desliga o mal do pé dela, o pé fica curado. Ah, é a cabeça que não vai bem, amarra aquele bicho que está dominando a cabeça dela. Nós temos que fazer isso. Não adianta eu ficar orando, meu Deus, cura o fulano, ajuda. Não é isso. Então Deus está falando aqui, ele mandou o profeta falar com o povo, né? Veste-te de força, ó braço do Senhor, quer dizer, você que é braço de Deus, se vista de força. Agora, como é que eu vou me vestir de força? Buscando a Deus. Porque o poder de Deus está o quê? Está na palavra, está em Jesus. Então eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que meditar na palavra, aprender como é que Jesus fazia, aprender o que é que ele me deu de autoridade, o que ele autorizou fazer, e fazer como ele fez. Porque se ele falou que você pode fazer isso, você pode fazer, porque ele é responsável. É a mesma coisa. Tem uma criança ali, se eu chamo a criança e falo com ela, pode ir lá e sentar no meio da rua, que não vai te acontecer nada. Uai, peraí, como é que eu mando uma criança pequena, que não entende nada, sentar no meio da rua e ficar sentada? E eu sou responsável, não é? Se acontecer, quem é responsável? Eu. Se Jesus me manda como ovelha no meio de lobo devorador, te manda no meio de demônio, manda você enfrentar o demônio do inferno, expulsar ele, fala, você vai amarrar, você vai expulsar. Quem é responsável por você? É Jesus. Ele mandou. Ele vai falhar na ordem dele? Jamais. Então, quando você entender a palavra de Deus, aquilo que Deus falar com você, pode fazer com certeza, porque é ele que está ali te sustentando. Por que um guarda para no meio da rua, dá um apito, todo carro tem que parar? O guarda não tem força para segurar o carro, mas a força está onde? Está na autoridade, aquele que autorizou ele, né? O governo autorizou ele, imbuiu ele de autoridade. Ele está revestido da força do governo, porque se alguém atropelar ele, vai responder na cadeia. Então ele não tem medo de ir lá, para lá no meio, e sabe que o carro vai parar, vai respeitar. A mesma coisa acontece com os demônios. Se Jesus deu autoridade, eles sabem que você está na autoridade dada por Jesus, ele te respeita. Ele tem que respeitar, porque ele está respondendo a quem é muito maior do que ele. Né? Ele sabe disso. Então, até a pessoa ser batizada no Espírito Santo,
a pessoa não tem poder nenhum. Entende isso? Não adianta a pessoa frequentar a igreja, não adianta a pessoa dar dinheiro para a igreja, não adianta a pessoa ser beata e ficar rezando dia e noite, isso não dá poder para ela. O que dá poder para você é você o quê? Buscar ser cheio da presença de Deus. Como é que eu faço isso? Vive na palavra, leia a Bíblia, medite naquilo ali, dedique o seu tempo. Jesus falou, orai sem cessar. Não quer dizer que você vai começar a orar e não parar de orar, não. Mas quer dizer que toda hora, entendeu? Em tudo que você vai fazer, lembra de Deus. Comporta de acordo com o que diz a palavra. Ora, vou fazer um almoço, faz uma oração, meu Deus, abençoa esse alimento. Enquanto eu estou fazendo almoço, estou orando. Meu Deus, abençoa, para que isso aí não faça mal, pelo contrário, que isso aí venha suprir as necessidades do corpo, né? Venha suprir, que esse alimento venha fortalecer. Então você está orando, vai resolver um problema, meu Deus, ilumina o meu caminho, né? Me dá um entendimento, me ensina o que eu posso fazer. Vai responder alguma coisa, meu Deus, coloca na minha boca a palavra certa, para mim não falar besteira, não falar bobagem, não falar o que não deve, né? Vai assumir um compromisso, meu Deus, abre o meu olho, não tem aqui um calote, não vou, né? Se eu fizer isso assim, que os outros querem que eu faça, eu vou me dar mal, que o Senhor sabe o futuro. Então isso é orar sem cessar, e é você estar vivendo em espírito, você está vivendo em comunhão com Deus. E na hora da oração, busca a Deus, peça a Ele, meu Deus, o Senhor falou que não muito depois daqueles dias ia me batizar com o Espírito Santo, então me batiza, venha com o teu poder, vem com o teu Espírito, eu quero a tua plenitude, eu preciso do teu poder para fazer a sua obra aqui na terra, para não envergonhar o seu nome. Isso é você buscar a Deus, e você está se fortalecendo, né? Você está se revestindo de força, para você ser o quê? Agir como o braço do Senhor, que é isso que você é. Então, precisa buscar isso. Por quê? Se você não busca, se você vem, senta aqui, né? Faz assim uma cara de sons. Estou falando, você não está nem dando ideia. O que está acontecendo? Você vai para casa, você guarda a sua Bíblia lá, a semana inteira você não quer nem toma conhecimento. Não tem tempo para ler a Bíblia. O que acontece? Você está fraco. Você é o braço do Senhor? Mas está fraco, está sem força. Um braço sem força faz o quê? Não faz nada. Aí o que acontece? Aí uma pessoa invejosa, qualquer, né? Pega o seu nome, vai na feitiçaria, uma pessoa que tem inveja de você, que não gosta de você, que não foi com a sua cara, vai na feitiçaria, faz um trabalho contra você, e aquilo ali começa a atrapalhar a sua vida. As coisas começam a acontecer, começa a dar para trás. Por quê? Porque você não tem poder para resistir aquilo ali. Né? Se você não estiver em Cristo, né? Se você não está com Jesus, o inimigo age. Mas se você está em Deus, se você vive em Deus, vive ali meditando na palavra, sempre está moldando a sua vida conforme Jesus ensina, Ele está te guardando, Ele está te protegendo. O inimigo não pode tocar em você. Continuando aqui então, diz assim, vamos voltar ali. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Do que ele está falando? Do que o profeta está falando? No passado, ele está falando muito lá para trás mesmo, quando os filhos de Israel, né, foram tirados lá do Egito, Deus fez todos aqueles sinais, maravilha diante dos olhos deles, né? Ele está falando, lembra daqueles dias, de como Deus agia, né? Como era com vocês. Né? Os filhos de Israel, muitas vezes, eles dormiam no ponto. Mesmo eles tendo feito ali, eles tendo visto os grandes milagres que Deus fez, né? Eles dormiam no ponto às vezes. Eles começavam a desviar. Por quê? Quando Deus deu a terra para eles, né? Eles conquistaram aquelas terras que Deus falou que ia conquistar, Deus mandou que eles eliminassem da face da terra aquele povo que estava antes ali. Os amorreus, Jebuseu, Eveu, e todos aqueles ali. O que aconteceu? Eles não eliminaram todo mundo. Eles deixaram alguns viverem. E isso, Deus tinha falado que isso seria uma pedra de tropeço no caminho deles. E foram. Por quê? Porque aquele povo da terra que Deus tirou para dar para o povo dele, era um povo idólatra,
era um povo feiticeiro, era um povo que fazia tudo que desagradava a Deus. E aquele povo começou a ensinar os costumes para o povo de Deus. O povo de Deus começou a aprender o costume daqueles povos. Começaram a rezar como eles rezavam, começaram a fabricar as estátuas que eles fabricavam e se encurvar diante delas. Então aquilo ali afastou o povo de Deus. O que aconteceu? Aí o inimigo vinha e sobressaía em cima deles. Teve uma época que o povo de Deus ficou escravo, debaixo de opressão, durante 40 anos. 40 anos sendo oprimido pelo diabo. Mas quando eles lembravam de Deus, eles oravam, Deus levantava um juiz, uma pessoa, um homem de Deus, que ia lá e livrava eles. Pouco tempo depois eles voltavam a fazer bobagem de novo. O inimigo vinha, oprimia de novo. Aí vinha o sofrimento, vinha a desgraça, acontecia muita coisa ruim. Quando eles voltavam para Deus, Deus voltava, levantava outra pessoa para livrar eles. E assim foi no decorrer da história. Entendeu? Então Isaías está falando aqui, lembra como nos tempos antigos, né? Desperta como vocês despertavam antigamente, quando o inimigo vinha, vocês oravam, Deus dava a vitória. Lembram disso, né? Porque a pior coisa que pode acontecer é a pessoa deixar de buscar a Deus. Quando a pessoa não procura a Deus, ela não tem comunhão com Deus, ela não é ensinada na palavra, né? É só levada aí, igual tem igreja que você vai lá, é só cântico, né? Canta, pula, faz show, né? Fumaça, luz, não sei o quê, aí reza um pouquinho, né? Isso aí não adianta. Passa a sacolinha. Quando a pessoa é levada a só isso aí, o que acontece? Ela fica impotente diante do ataque do inimigo. A palavra tem que ser lida e tem que ser ensinada. A pessoa tem que entender a palavra, o que Deus quer que ela faça, o que ela tem que fazer, para quando vier o inimigo, ela está forte ali, né? E a pessoa que fica só nisso aí, que frequenta essas igrejas, que é só canto, pula e não sei mais o quê, onde não ensina a palavra, né? Tem os profetas da mentira, falam, não, vai estar tudo bem, Deus está te abençoando. Não está não, Deus abençoa quando você obedece. Se você não obedecer, Deus não abençoa. Mas eles falam o quê? Não, tudo vai bem, né? Vai dar tudo certo, Deus vai te abençoar, Deus é com você. Enganam as pessoas, isso é astúcia do diabo enganando as pessoas. A pessoa que frequenta essas igrejas não sabe que está sendo enganada, porque lá eles nunca falam mal de você, tudo vai bem, você vai bem, Deus vai te abençoar, mas não vai. Eles não te explicam que se você não obedecer o que está na Bíblia, Deus não abençoa. E que se você quiser a bênção, é você que tem que provocar a bênção. Isso eles não ensinam. Não adianta eu ficar calado, não adianta você vir aqui e só eu orar aqui, e depois durante a semana você não orar, você não buscar, você não ler a Bíblia, você não pedir a Deus entendimento, não pedir a Deus o Espírito Santo, não pedir poder para enfrentar o mal. Você tem que buscar por você. Se você não tiver comunhão com Deus, não adianta eu falar, eu te abençoo. Não, abençoo, não adianta, você não obedeceu. A bênção vai e volta. Eu tenho autoridade para te abençoar. Se eu falar que eu te abençoo, mas a bênção vai chegar em você, ela não vai ficar. Você não vai receber, por quê? Porque ela vai ali, chega ali, não tem nada de Deus. A bênção de Deus é o próprio Espírito de Deus que olha o seu coração. Ele vai até você, vai te alcançar, mas quando chega ali e vê o seu coração está sujo, você não obedece a palavra, você não concorda, você não busca, não vai. Não acontece, entendeu? Então, você tem o quê? Que andar com Deus. Para quando uma pessoa proferir a bênção sobre você, aquela bênção vai e fica. Ela pega em você, ela se apega em você e não solta. Agora, se ela chega em você e você está sujo, ela volta. Ela não fica com você. Quem falou isso? Jesus ensinou isso. Foi Jesus que ensinou? Foi. Sabe quando que Jesus ensinou isso? Eu não estou inventando isso de mim, não. Deus me faz lembrar aqui, mas eu falo por ele. Pode ter certeza disso. Jesus ensinou isso quando ele mandou os discípulos de 2 em 2 ir nas aldeias onde ele ia. Jesus falou o seguinte: quando vocês chegar numa casa,
Primeiro vocês dizem, paz seja nessa casa, quer dizer, abençoa. Se a casa for digna da paz, se as pessoas que morar ali for digno, a paz vai repousar ali. Se não, ela vai voltar para vocês. Foi isso que Jesus ensinou. Então, o que eu estou dizendo? Que eu abençoo você aqui. Se você é uma pessoa que está andando com Deus, que está querendo ser abençoada, está buscando a Deus, não quer dizer uma pessoa que não erra nunca, não, porque errar todo mundo erra. Mas se você erra e reconhece, errei, pede perdão, Deus perdoa. Então, quando eu te abençoo, se você é digno da bênção, a bênção repousa sobre você. Se não, ela volta para mim. Quando você faz isso com alguém, acontece a mesma coisa. Se você abençoa uma pessoa, você sabe que você tem ordem de Deus para abençoar. É ordem de Deus. Quando você fala com alguém, seu filho, sua filha, seu parente, ou uma pessoa estranha que seja, você falar, eu te abençoo em nome de Jesus, na mesma hora o Espírito de Deus sai de você e vai até a pessoa, para repousar sobre aquela pessoa a bênção. Mas se a pessoa não quer receber a bênção, se o coração dela está sujo, ela não quer saber de Deus, a bênção volta para você. Então, por que Jesus falou que você tem que abençoar, orar pelo seu inimigo, abençoar o seu inimigo? Porque quanto mais você fizer isso, mais você é abençoado. Porque se o inimigo não é digno, a bênção volta para você. Você dá outra bênção para ele, ela volta para você. Você dá outra, ela volta para você. Então, você é mais abençoado cada vez mais. Está entendendo? Então, a gente aqui não pode, a gente tem que entender essas coisas. Tem que buscar a Deus. Se não buscar a Deus, você não vai para frente. Alguém diz, mas como é que eu vou buscar o Senhor? Tem pessoa que tem dúvida nisso. Tem pessoa que quer, mas não sabe como é que eu busco a Deus. Né? Essa pessoa, ela tem que aprender o quê? Começa a ler na Bíblia e começa a frequentar uma igreja, onde ensina a palavra. Não vou julgar. Tem muita igreja aí que não tem nada de Deus, só quer enrolar. Mas tem igreja que ensina a palavra. Então tem que buscar isso. É assim que eu busco a Deus. Começa lendo a Bíblia, não entendi. Pede explicação. Procura alguém que já está mais tempo na fé. Pede explicação para você entender. Não deixa de frequentar a igreja. Vai na igreja. Ah, mas não sei se essa igreja... Não tem problema, vai. E lá você vê. Se o pregador falar alguma coisa que não está escrito na Bíblia, está inventando, você vai perceber, está inventando, isso aí não serve. Se você achar, não sei, pergunta, onde é que está escrito? O que o senhor está falando aí? Está escrito aonde? Se não tiver na Bíblia, sai fora, não é de Deus. A própria Bíblia ensina isso, que você tem que ir o quê? Para a lei e para o testemunho, você tem que vir para a palavra. Se não tiver escrito, se eu estiver falando alguma coisa para você aqui e não te mostrar onde é que está escrito, não te falar onde está escrito, você pode saber, está errado. É o bote que está por aí, não é a ovelha. Né? Mas graças a Deus que eu não me deixo ser levado assim, não. Deus me protege. Então, o que está falando aqui? Volta como no tempo passado. Porque no passado, o povo de Deus era um povo forte. Lá no passado, né? Era um povo forte, Deus estava com eles, nada de mal acontecia, Deus estava com eles. Isso tem que acontecer nos nossos dias. Quando você vê como é que Deus andava com os discípulos, né? Que tem o caso daquele paralítico lá na porta do templo, Pedro falou para ele, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu vou te dar, levanta e anda. Na mesma hora o paralítico levantou e andou. Foi Pedro que fez o milagre? Não. É o Espírito de Deus, que quando você anda em Espírito, você está com Deus com você, aquilo que você falar é Deus que opera. Ele estava cheio da palavra, ele estava com Jesus. O que ele fez? Ele fez o que Jesus ensinou. Na mesma hora, o poder de Deus foi ali e levantou aquele homem. Foi Jesus que levantou ele. Ele mesmo explicou depois, que foi Jesus a quem vocês crucificaram, que deu a saúde perfeita para esse homem. Porque quando você fala em nome de Jesus, é o próprio Senhor Jesus que está ali para agir.
né? Nós temos que viver em comunhão com Ele. Jesus disse, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, abre o seu coração, fala com Deus. Se você tem alguma coisa que pedir perdão, peça perdão. Tem que se limpar diante de Deus. A gente não pode andar com a roupa suja. A nossa roupa espiritual tem que estar limpa. Se tiver um pecadinho ali, ontem eu fiz uma coisa que não agradou a Deus, hoje eu vou orar, se eu não confessar aquilo ali, não tem comunhão. Você fez o que não agradou, o bom é que você confesse na hora, né? Na mesma hora, cometi um erro, peraí, errei. Vai, né? Eu vou no banheiro. Vai no banheiro, faz uma oração. Sentiu que fez alguma coisa, falou que não devia, ora, naquela hora, pede perdão, meu Deus, escapou. Eu não sou desse espírito, eu sou do Senhor, eu não aceito esse mal. Não aceita, corta aquilo ali. Então, Jesus falou, quando você for orar, se você lembrar que tem alguma coisa errada, né? Lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, ou você fez alguma coisa contra alguém, pede perdão na hora. Porque senão, não adianta. Agora, outra coisa que a gente tem que fazer, eu lembro sempre quando eu vou orar, eu lembro da rainha de Sabá, que ela preparou lá os enigmas dela para levar diante de Deus, diante do Salomão, né? E o Salomão resolveu todos eles. E Jesus falou, aqui está quem é maior do que Salomão. Então, quando eu vou orar, eu lembro, quem está aqui comigo é muito maior do que o Salomão. Se o Salomão soube resolver os problemas da rainha de Sabá, quem está aqui é maior que ele, vai resolver os meus problemas. E eu lembro de todos eles. Eu anoto num papel tudo que eu tenho que resolver. Vou orar, eu abro aquele papelzinho ali para lembrar um a um, para não deixar esquecer. Se você não fizer isso, você esquece. Hoje você ora por uma coisa, mas tinha outra lá que não resolveu ainda e você já esqueceu dela. Isso é o que está me preocupando hoje, mas e os outros probleminha que tem também? Tudo tem que resolver. Então o bom, né? Eu falei, vocês deviam anotar essas coisas. Surgiu um problema, primeira coisa, anota no papel, guarda com você, não precisa anotar para falar para ninguém. Quando você vai orar, coloca aquilo diante de Deus. Agora, não é só o problema que eu tenho que anotar, eu tenho que anotar principalmente as promessas que Deus me faz. Eu descobri uma promessa na Bíblia, eu anoto. Por quê? Quando surge uma necessidade, eu oro, meu Deus, mas peraí, está escrito isso assim, assim. Até que chega o dia que eu decoro aquilo na cabeça, eu não preciso mais do papel, né? Quando eu decorei, descobri uma promessa nova, eu anoto. Está aqui. Aí depois de tanto orar, de tanto falar sobre aquilo ali, chega o dia que você grava aquilo ali. Peraí, está escrito isso, né? Então, na hora que vai orar, fala aquilo ali. Se eu tenho alguma dor, se sinto algum problema, eu lembro lá, Êxodo 15, 28. Né? O Senhor falou, eu sou Jeová Rafá. Quer dizer, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Né? 15, 26, melhor dizendo. Eu sou o Senhor que te cura. Então, na mesma hora, eu coloco diante de Deus. Meu Deus, eu estou com esse problema assim, estou sentindo isso. Mas, peraí, está escrito aqui, eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te sara. O Senhor é o Deus que me cura. Por que eu agora vou esquecer disso e vou me comportar como uma pessoa do mundo? Eu vou correr tomar um remédio. Ué, tomar remédio não é pecado, mas é falta de fé. Se o Senhor é o Senhor que me cura, então só vai me curar. Passou um tempinho, você esquece daquela dor, aquilo sumiu, você já está bem. Agora, se não passou, toma o remédio. É bom, né? Pode tomar. Pecado não é não. Tá bom? Mas eu estou dando exemplo assim. Guarda as promessas que você aprende, escreve num papel, né? Pega um pedaço de carvão, escreve na parede lá. Né? Aprendi isso hoje. Não deixe esquecer. Né? Então, o que você aprendeu, coloca diante de Deus em oração. Vai orar por um problema, né? Espera aí, meu Deus, mas tem esse problema assim, assim, mas o Senhor prometeu em tal lugar que ia fazer assim. Coloca diante de Deus. Quando eu falo para Deus, é claro que Deus não esquece o que Ele prometeu, mas quando eu falo para Ele o que Ele prometeu, Ele vê, peraí, esse aqui tem cuidado da minha... Né? Ele está ligado, Ele está buscando a minha palavra, Ele se importa, se interessa pelo que eu falei, eu vou cumprir, e Ele cumpre. Né? Então, quando você lê a Bíblia, vai anotando as promessas que Deus faz. Dia tal, Deus me falou isso, anota lá. Dia tal, o Senhor falou assim, assim.
Né? Aí quando vai orar, você chega lá, meu Deus, um dia tal o Senhor falou isso, e eu creio, agora é hora do Senhor cumprir isso na minha vida. Essa promessa aqui, que está escrito aqui, não pode ser como se fosse uma miragem no deserto, porque o Senhor é verdadeiro, tem que acontecer. E acontece, você vai naquela fé, entendeu? E você vai se envolvendo com Deus, você vai se fortalecendo, chega um momento que você sente, eu posso determinar que vai acontecer. Você determina em nome de Jesus e acontece. Como nos dias passados, como na geração antiga, antigamente o povo orava a Deus, Deus respondia. Né? Deus falou com Moisés, coloca o seu cajado na água ali do mar. Moisés foi e colocou, o mar se abriu para um lado e para o outro, para o povo passar. Né? Deus tinha mandado Moisés ir diante do faraó, falou com ele, pega essa vara aí, com essa vara você vai fazer sinais lá diante do faraó. Ele chegou diante do faraó, botou a vara no chão, a vara virou uma cobra. Né? Depois pega pela vara, a cobra vira a vara de novo, pega pelo rabo, vira a vara de novo. Quer dizer, ele já estava ali fortalecido com a palavra de Deus. Por quê? Eu imagino que na hora ele deve falar, meu Deus, o Senhor falou que eu ia fazer sinal com essa vara, então vai acontecer. E acontecia. Né? Agora tem mais. Diz ainda aqui, ó, tem ainda mais um pedacinho aqui. Já quero fazer oração para terminar. Diz ainda, não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Do que está falando aqui? Está falando da prostituta Raabe. Raabe era uma prostituta, tinha um bordel lá em Jericó. Quando o Josué mandou 2 homens para espiar a cidade de Jericó, porque Deus falou que ia dar Jericó para o povo dele. Deus já tinha avisado que Jericó era uma cidade que não agradava a Deus, o povo era corrupto. Ia ser destruída, não queria. Aquela cidade, aquele povo não ia continuar. Né? Então Deus mandou, o Josué mandou 2 homens ir lá para espiar, ver como é que era. E o Jericó era uma cidade muito fortemente armada, cercada de muro alto, né? Não tinha como o povo entrar ali, mas aqueles 2 espias entraram e foram espiar. Quando diz aqui que cortou em pedaço a Raabe, não quer dizer literalmente, não é que Deus fez picadinho dela, não. Deus cortou o coração dela, de maneira que ela ajudasse o povo de Deus. Porque a Raabe, quer ver? Vamos entender aqui. Está escrito Josué capítulo 2. Abre aí para a gente entender. Vamos entender o que aconteceu aqui direitinho. Josué lá no início da Bíblia. Josué, capítulo 2. Acharam aí? Diz assim, ó. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Pois foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo, tira para fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Quer dizer, ela mentiu para os soldados do rei, né? Ela falou, não, veio homens a mim sim, mas eu não sabia de onde eles eram. E aconteceu que, havendo de fechar a porta, já sendo escuro, aqueles homens saíram, e eu não sei para onde aqueles homens foram. Ela estava mentindo, porque ela tinha escondido eles, né? E disse para os soldados, ide após eles depressa, porque vós os alcançareis.
Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, quer dizer, os soldados, foram procurar os espias pelo caminho do Jordão, até aos vales. E fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, antes que os espias dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens, aqui que eu quero que você preste atenção, ela falou para os espias, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela sabia que Deus já tinha determinado que aquele povo todo ia morrer, que o povo de Deus ia tomar aquela terra. A prostituta sabia disso, ela sentiu isso. Então, por isso que ela escondeu aqueles espias, porque ela sabia que eram homens de Deus e que Deus já tinha dado aquela terra para eles. Então ela diz, eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Quer dizer, estava todo mundo com medo, o pessoal de Jericó estava cagando nas calças, como diz no popular, porque eles sabiam que que o povo de Deus ia vencer eles, sabia que eles iam perder aquilo ali. E a mulher continuou falando, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Esse sinal, essa notícia percorreu a terra toda. Todos os outros povos da terra ficaram pasmos quando eles ouviram falar que Deus abriu o mar para o povo dele passar. Então ali eles já ficaram com medo. Peraí, mas que Deus é poderoso assim para fazer uma coisa dessa? Porque os deuses deles, que eram aquelas estátuas, aqueles bonecos, não fazia coisa nenhuma, não tinha poder nenhum. Como não tem esses bonecos que eles colocam nas igrejas aí, não tem poder nenhum. Mas quando eles ouviram falar que o Deus de Israel tinha aberto o Mar Vermelho para aquele povo passar, eles já ficaram todos ali apreensivos, Então ela está falando, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, e a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, que eram reis poderosos, era um povo forte, mas o povo de Deus já havia matado eles, havia destruído eles. Então, ouvindo isso, ela continua falando para os espias, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém, deixa eu repetir aqui, e em ninguém mais há ânimo algum. Quer dizer, o povo da cidade estava tudo já prostrado, não tinha mais ânimo. A cidade de Jericó inteira, tanto o rei quanto todos eles, já estavam ali dando por perdida a batalha. Eles não tinham nem ânimo para lutar. Por quê? Por causa da vossa presença. Porque o povo de Deus chegou ali próximo deles ali. Então eles já sabiam, nós estamos derrotados, a gente está perdido, não tem saída para a gente. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Olha a declaração que a prostituta fez. Ela era uma mulher que estava toda errada, mas ela fez uma coisa boa. Ela sentiu de Deus que ela não devia entregar aqueles homens para ser morto, porque ela sabia que Deus ia dar Jericó para aqueles homens, para o povo de Deus. Então ela escondeu eles. Gente, presta atenção aqui. É exatamente assim que o demônio fica diante de nós. Quando você está com Deus e você chega perto de um demônio, de uma pessoa endemoniada, e você dá uma ordem para o demônio, pode saber, você vai ali, pode saber o seguinte, já não tem mais ânimo nele, por causa da sua presença. Porque Deus está presente em você, onde você chega e tem um demônio, tem uma pessoa endemoniada, aquela pessoa já não se sente bem. Por quê? Porque o demônio já está estremecendo ali. Ele sabe que o Senhor nosso Deus é Deus no céu e é Deus aqui na terra. E não tem chance nenhuma dele vencer. O demônio sabe disso. Então, quando você for enfrentar o diabo, numa tentação,
ou uma doença, um problema qualquer se abater sobre você, ou sobre algum membro da família, ou você vai expulsar o demônio de uma pessoa que você sabe que está endemoniada, não vai com medo não. Quem está com medo é o demônio é que está tremendo, tá? Entendeu? Se ele tivesse calça, ele estava cagando nas calças. É ele que está tremendo, por quê? Porque ele sabe que Deus está com você, e sabe que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. É Deus no céu e é Deus aqui na terra. E é Deus nas águas debaixo da terra. O diabo sabe que ele está derrotado. O demônio sabe que nós temos autoridade sobre ele. Tem que lembrar sempre disso. Surgiu um problema no seu corpo, surgiu um problema na sua família, com alguém que você conhece, vai na autoridade de Deus e resolva o problema. Você é o braço de Deus. Se reveste de força. Você tem que estar se fortalecendo todo dia, porque quando chegar a hora da necessidade, vai lá e resolve o problema. É o braço de Deus ali. Não vai com medo não, o demônio é que está com medo de você. Onde você chegar, ele sabe. Não tem mais ânimo, quando ele vê o inferno já desanima. Ele vai aprontando na vida da pessoa, mas quando vê que chega, aquela pessoa vai na presença de alguém de Deus, ele ali já sabe, perdeu a batalha. Ele sabe que ele não pode continuar. Não tem outro jeito. Então é isso que nós temos que... Por isso que Deus diz, desperta, desperta. Está dormindo. O povo de Deus está dormindo. É de Deus, mas está dando bobeira. Está vendo o mal agir, mas não está fazendo nada. Você vê o mal sobressair. Ah, mas coitadinho do fulano, o que eu posso fazer? Pode fazer. Vai em nome de Deus. Vai até a pessoa. Ou traz a pessoa, entendeu? Porque o demônio está cagando na calça. Ele sabe que quando você está na autoridade de Deus, ele não pode tocar em você. E ele tem que acatar a sua ordem. Porque você fala em nome de Jesus, não é no seu nome. Você tem uma procuração. É como se você me der uma procuração para vender sua casa, eu posso chegar e vender ela. E acabou. E você fala, não, mas não queria vender, mas deu a procuração. Se eu tenho a procuração, o juiz tem que aceitar. Eu assino por você ali, o juiz tem que aceitar. Eu tenho uma procuração. A mesma coisa no mundo espiritual. Se eu tenho uma procuração dada por Jesus Cristo para fazer uma obra, eu posso ir lá e falar e determinar, e ele vai cumprir o que ele falou. Não sou eu que vou cumprir. Se ele falou, curai os enfermos, e o enfermo quer ser curado, eu vou curar, vem aqui que eu vou curar. Eu vou curar? Não, eu vou dar a ordem e Deus vai curar. Deus vai agir, entendeu? Ele falou, expulsai os demônios, eu vou expulsar. Eu vou dar a ordem e Deus vai varrer aquele demônio dali. Não tem conversa. Nós somos o braço de Deus. O bicho sabe que ele tem que acatar a ordem que nós dermos em nome de Jesus. Ele sabe disso. Então, acorda, desperta, essa é a mensagem, desperta. Deu uma dor de cabeça? Peraí, mas eu sou o braço de Deus. Por que essa cabeça está doendo? O que eu fiz? Eu meti ela na parede? Bom, então tem que cuidar. Né? Se eu dei uma cabeçada na parede, eu tenho que tratar o machucado, aí tomar um remédio, é outro caso. Mas peraí, não fiz nada, por que apareceu? Por que começou a doer? Tem coisa errada. Então, eu vou invocar o poder de Deus e eu vou expulsar aquela dor. Eu vou dar a ordem para ela sair, e quem vai fazer ela sair? A palavra de Deus, a autoridade que ele me deu. O juiz tem que aceitar a minha assinatura. Eu falo, Jesus endossa aí embaixo. Está confirmado, é ele que mandou. Ele falou, em meu nome expulsarão demônios. Se porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É para fazer. Agora, se o enfermo vem, senta aqui, não fala que ele está doente, não pede uma oração, não vem aqui, eu não vou impor a mão sobre ele. Mas se tem problema, pede a oração, quer a oração, vai receber a oração. Se você tem um problema, você vem, senta aqui, a hora que eu estou orando, você está de boca fechada, você não participa da oração, você não fala com Deus, vai acontecer nada. Mas se você crê, peraí, está orando para mim. Eu falei um problema aqui, você, meu Deus, esse é problema, eu estou com esse problema. Porque às vezes eu oro aqui, eu falo umas coisas que, dirigido por Deus.
Às vezes você não tem o problema, às vezes é alguém que está na fotografia aqui que está com aquele problema. Mas às vezes você está com aquele problema. Então você tem que falar, meu Deus, eu tomo posse agora. Eu estava com esse problema vai sair, você tem que mandar embora. E o diabo tem que ir embora, não tem jeito de ser diferente. Então, voltando aqui no Isaías 51, por favor, diz aqui, ó, desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Eu já até anotei isso aqui lá na minha mesa lá, porque é coisa que a gente tem que lembrar sempre. E eu, se fosse você, anotava também. É um lembrete para todo dia. Todo dia, eu que sou braço do Senhor, eu tenho que me fortalecer na presença de Deus. Você devia ter isso anotado, né? Você é o braço de Deus, você não é um coitado, você não é uma coitadinha, não é uma pessoa que precisa de compaixão, de dó. Não, você tem dentro de você... Presta atenção no que eu estou falando. Você tem dentro de você o Criador do céu e da terra. Não tem ninguém com mais poder do que Ele. Não existe outro que tenha poder, a não ser Ele. Ele está em você. Agora você tem que despertar. Não pode ficar dormindo. Às vezes a coisa está acontecendo na sua casa, mas você não desperta. Você reclama de uma coisa, reclama da outra, reclama do fulano que fez assim, do outro que fez assado, mas não vê que o diabo está tentando te embromar, está agindo por trás do pano, né? Está escondido atrás da estátua, você não percebe. É um demônio que está agindo ali. Você tem o quê? Despertar, né? Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Ora, peça a Deus, Deus, desperta dentro de mim, me levanta, Senhor, eu quero ser uma bênção, eu quero me vestir de força. Você tem que orar, tem que falar com Deus, com as suas palavras. Não é uma reza, entendeu? Não é rezar, é você conversar, meu Deus, eu preciso de poder para enfrentar esse mal, eu preciso da tua presença em mim, eu preciso de força para vencer essa situação. Me dá força, porque o Senhor prometeu. O Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E eu estou de coração buscando o Senhor. Você tem que orar. É assim que você tem que agir, né? Porque na hora que você despertar para a palavra de Deus, você começar a entender, né? Você vai conseguindo força. Você vai deixar de ser uma vítima e vai passar a ser uma ameaça para o demônio. Ele não vai mais fazer você de vítima. Ele agora vai ser o quê? Ele vai olhar para você e vai ver uma ameaça. Ele vai ver, esse aí é uma ameaça para mim. Eu tenho que fugir daí. Ele vai fugir da sua casa, vai fugir do seu caminho. Desperta como no dia passado, né? Aquilo que Deus fez no passado, Ele quer fazer hoje. Como nas gerações antigas. Depois você tem que ler o Velho Testamento, ver tudo que Deus operou, né? Tem que ler a Bíblia, você tem que pegar a Bíblia e lendo, vai lendo, cada dia lê um pouquinho, mas vai lendo numa sequência para você conhecer a Bíblia toda. Tem que ler tudo, porque aí você vai vendo e Deus vai falando com você, né? Deus não deixou de ser quem Ele era, a mão dele não encolheu, Ele falou para Moisés, né? Quando Moisés falou, se não estou muito enganado, foi quando o povo estava pedindo carne, né? E Deus falou com ele, Moisés deve ter falado, mas de onde o Senhor vai tirar carne para alimentar esse povo todo no deserto? Deus falou para ele, Moisés, a minha mão não encolheu, eu não perdi o meu poder, eu sou Deus, né? Ele é Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, não mudou. Aquilo que Deus fez no passado, Ele quer fazer hoje. Do jeito que Ele agia com o povo dele no passado, guardando de todo o mal, livrando, entendeu? Só para você ter uma ideia, o povo andou no deserto durante 40 anos. A Bíblia não fala de nenhum deles ter ficado doente, de ninguém ter morrido antes do tempo, entendeu? No deserto, onde é muito quente de dia e muito frio de noite, ninguém ficava gripado, não tinha um nenenzinho que ficava gripado, né? Não tinha um velhinho que ficava com tosse, não. Os pés deles não inchavam, ele andava 40 anos ali, durante 40 anos andando a pé, o pé não inchava, ninguém ficava doente, ninguém precisava de nada. Deus é o mesmo, isso Ele quer fazer, o que Ele fazia pelo aquele povo, Ele quer fazer por mim, quer fazer por você. Não tem esse negócio, o tempo mudou, ficou gripado. Não tem isso. Isso é coisa que o ser humano, o diabo inventou e o ser humano aceitou.
Então o diabo quer pôr um problema de garganta, é porque o tempo mudou, e vai lá e põe um problema de garganta todo mundo. Não tem nada a ver. Né? Isso aí, gente, a gente tem que deixar essas bobeiras do mundo. Nós somos diferentes, nós somos o braço de Deus, somos o povo de Deus, e Deus é o mesmo. A gente tem que parar de perder tempo na vida, né? Porque a gente perde muito tempo com coisa boba, e buscar dedicar mais em ler a palavra de Deus. Tem um tempinho, vai ler a Bíblia. Né? Sobrou um tempo, vou ler, vou meditar. Meu Deus, o que está escrito aqui? E o que isso tem a ver? Vai buscar de Deus, porque a batalha é séria. A nossa luta, o apóstolo Paulo escreveu, não é contra a carne e sangue. Eu não tenho que brigar contra o meu filho não tem que brigar contra mim, você não tem que brigar contra o outro, entendeu? Não é. A nossa luta é espiritual, não é carnal. A gente tem que brigar com os demônios que estão provocando os problemas. Né? Se nós não estivermos preparados, cheio da unção, cheio do poder de Deus, nós vamos passar pela vida como qualquer outra pessoa do mundo passa, sem fazer a diferença. E Deus chamou a gente para fazer a diferença. Agora eu quero orar com você, mas antes eu quero cantar um hino, porque tudo isso é possível porque Ele vive. Página 5 do seu inário, por favor. Vão cantar. E depois a gente vai fazer uma oração. Acharam aí, página 5? Primeiro inário. Deus enviou seu Filho amado. Pai, obrigado por Jesus salvar. Se não fosse Jesus, Pai, nós não seríamos ninguém. Meu Deus, me enche com teu Espírito Santo. Manifesta aqui o teu poder agora. E quando eu orar, Senhor, que todo esse mal caia por terra. E que essa família seja abençoada. Agora sei que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Vamos ficar de pé para a gente orar? Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Olha assim na sua mão direita. Olha na sua mão direita. Fala assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, coloca na minha mão o teu poder de curar, libertar, operar maravilhas, de recriar e de desfazer
toda obra do diabo. Agora põe a mão no seu coração e fecha os olhos. Coloca a sua mão no coração e fecha os olhos. E não abra o seu olho por nada, até eu falar que pode abrir. Pai, eu quero que o Senhor estenda a tua mão e toca na origem do problema, porque não pode ficar nada do diabo nesse corpo. Eu começo repreendendo o mal que está na cabeça, que às vezes faz a pessoa ficar tonta, perder o equilíbrio, que causa dor, o peso na cabeça, a dor na nuca, o zumbido no ouvido, a purgação, a coceira, a dor no ouvido, a labirintite. Onde estiver esse mal, saia em nome de Jesus. O mal que está no olho, eu mando que saia desse olho agora. E saia de todo o sistema da visão. Em nome de Jesus, eu mando que saia a miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, catarata, glaucoma, retinoplatia causada pela diabetes, blefarite e toda e qualquer degeneração do sistema óptico. Toda inflamação, infecção que está atrapalhando a visão, deu fora, vai saindo em nome de Jesus. O problema nas vias respiratórias, desde o nariz até os pulmões, desapareça agora. Em nome de Jesus eu falo, sai a carne esponjosa, sai o catarro, o pigarro que não solta, vai desaparecer. Essa infecção na garganta, essa dor, o inchaço, inflamação da glândula, tireoide, eu mando, eu exijo, saia agora, em nome de Jesus. O problema na boca, na gengiva, inchaço na gengiva, infecção na raiz do dente, desapareça em nome de Jesus. Problema na língua, eu expulso agora. Língua presa vai soltar. Problema na fala, gagueira, saia dessa pessoa. O mal que está na mente, a perturbação, o nervosismo, a ansiedade, o descontrole emocional, vai saindo em nome de Jesus. Demônio que está agindo no subconsciente, lá no oculto, no escondido, sai daí agora. Pode sair em nome de Jesus. Eu mando que você solte essa vida. Vai embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno que todos os espíritos causadores de doenças, de enfermidades, de perturbação na mente, onde quer que vocês estejam alojados, agindo na vida de qualquer pessoa que está presente aqui, ou que está sendo representada por essas fotografias, ou por uma peça de roupa, sai agora, sai. Sai, em nome de Jesus. Problema no aparelho digestivo, problema no aparelho reprodutor, sai que eu mando. Eu mando que desapareçam também os caroços, nódulos, tumor, hérnia, sumam desse corpo agora. Ainda que seja um câncer, eu amaldiçoo esse câncer em nome de Jesus. Eu ordeno que desapareça, que vá embora. Problema na coluna, problema nos ossos, problema nos nervos, vai saindo em nome de Jesus. Vai saindo de onde você estiver. Espírito que está causando a má circulação, espírito que está entupindo os vasos, que está causando peso nas pernas. Parece que essa pessoa carrega 50 quilos em cada perna. Em nome de Jesus, eu te expulso, vai saindo desse corpo, sai com o teu mal. Você que faz essa pessoa caminhar com dificuldade, ela perde o equilíbrio às vezes, dá-o fora. Eu estou mandando em nome de Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus renova a nossa mocidade, e eu exijo que você tire a mão dessa pessoa. Não importa qual mal você está causando, você vai pegar todo o teu mal agora e vai sair. Vai soltar essa pessoa, vai levar com você o reumatismo, artrite, artrose, osteoporose, endurecimento da junta, enfraquecimento dos músculos, problema nos nervos. Onde estiver o mal, vai ter que sair agora. Sai também o cansaço, a dificuldade que essa pessoa tem de respirar, dor no peito, dor nas costas, dor no braço, dor nas pernas, no joelho, no pé, cãibra, dormência, em nome de Jesus. Sai desse corpo agora. Meu Pai, se tem alguém aqui no nosso meio, ou em casa, alguém da família, que foi vítima de feitiçaria, vítima de bruxaria, vítima de magia negra,
que o teu poder venha sobre essa pessoa e alcance ela agora, onde quer que ela esteja. Onde estiver uma força contrária, onde tiver um espírito escondido, uma força do inferno, um espírito que entrou através da feitiçaria, da bruxaria, da magia negra, uma entidade qualquer que vem aprisionando essa alma, em nome de Jesus, ouça a minha voz agora. Eu falo em nome de Jesus Cristo Nazareno. Solta essa pessoa, sai daí, entidade do inferno que acompanha essa pessoa desde a infância. Você que nunca deixou ela se realizar na vida, nunca deixou ela ser feliz, em nome de Jesus eu quebro agora o teu poder sobre essa vida. Está quebrado o teu poder sobre a vida dela. E eu te ordeno em nome de Jesus, sai. Sai dela e não volte mais. Abra os seus olhos. Levante a sua mão para o céu. Diga assim, obrigado Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até domingo que vem. Adquira agora mesmo o livro O que você precisa saber sobre fé e oração. Um livro totalmente baseado nas Sagradas Escrituras e com palavras de poder para mudar completamente sua vida. Se você quer aprender como ter sucesso nas suas orações e alcançar milagres pela fé, não perca tempo e nem deixe para depois. Adquira o seu agora mesmo. Custa só R$ 75 no Pix. Faça seu pedido pelo e-mail que está na tela, ou escaneando o QR Code ao lado. No e-mail, basta você enviar seu nome completo, o seu endereço com CEP, cidade e estado. E mande também a cópia do comprovante de pagamento. Assim que seu pedido for despachado, vamos te enviar o código para você rastrear sua encomenda pelo site dos Correios. Enviamos com frete grátis para todo o Brasil.